Fala, gurizada, olha eu aqui de novo para falar de Grêmio. E hoje a gente tem aí pelo menos 3 assuntos para tratar, mas antes, você já sabe, se inscreve, deixa o seu like, comenta, compartilha e vamos para a notícia. Vamos começar falando aqui sobre zagueiro. O Grêmio na semana passada, inclusive no final de semana, esteve aí a caça de um jogador para essa posição, um zagueiro pelo lado direito, que é uma deficiência do tricolor. Hoje nós temos ali o Gustavo Martins e também o Gemerson já sem condições de jogar pela torcida, né? A torcida não quer mais o Gemerson em campo, eu acho que o Mano já entendeu isso. E a substituição do Gemerson pelo Wagner Leonardo, improvisado pela direita, surtiu efeito e demonstrou para o Mano Menezes que realmente o problema do time era o Gemerson, né? E aí surgiram alguns nomes, né? Inicialmente o Adrielson, e mais próximo agora o Abner, né, zagueiro do Juventude, de 21 anos. Mas eu, na minha concepção, se fosse para o Grêmio trazer o Abner, né, um jogador de 21 anos, novo, então era melhor insistir no Gustavo Martins, lapidar ele melhor, é um jogador cria do Grêmio. Acho que não seria interessante trazer um jogador de 21 anos para atuar aí nesse lado direito, sendo que a gente já tem um jogador aqui que inclusive foi utilizado como lateral direito e nas vezes que foi utilizado nessa posição desempenhou um bom futebol, então mostra ali que ele pode fazer multifunções no Grêmio. Claro, requer aí mais jogos, né, para ele conseguir ganhar rodagem e bagagem no time do Grêmio. Também foi falado aí sobre Rafael Tolói. Rafael Tolói já é um zagueiro mais velho, né, diferentemente do Abner, é um jogador cascudo, né, veterano, já tem 34 anos, jogou durante os últimos 10 anos no Atalanta da Itália e atualmente ele rescindiu o contrato dele, finalizou, não renovou e está livre no mercado. O Grêmio sondou ele, é um jogador muito experiente, mas a pedida salarial dele, se for próxima daquilo que ele recebia no futebol europeu, não vai ter como o Grêmio trazer o jogador para cá. Mas o jogador que está mais perto aí de ser anunciado pelo Tricolor é o zagueiro Rodrigo Guti. Ele tem 24 anos, é brasileiro, joga atualmente pelo Fortuna Sittard da Holanda, né? Ele é um jogador de 1,91 m alto, então com certeza vai auxiliar o Grêmio aí nas bolas paradas, né? Ele é um jogador muito técnico, tem um índice aí de acerto nos passes longos e curtos muito alto, é um jogador que desarma bem também, apesar de ser jovem. É um jogador que já jogou na última temporada pelo clube que ele defende muitas partidas, né? Então pode ser realmente uma boa aquisição para o Tricolor. Além disso, ele é um jogador que tem o pé direito como pé dominante, né? É um zagueiro destro, apesar de que a maior parte das atuações dele foram pelo lado esquerdo do sistema defensivo. Mas ele jogou também já pelo lado direito, inclusive, né, jogando como zagueiro central. Então aí é um jogador polivalente que pode fazer muitas funções. Tenho certeza que se vier para o Grêmio vai vir para somar. Não é a primeira opção, né, mas eu acho que ele está numa idade ali que ele não é nem tão novo para não ter experiência e também não é tão velho que já não surta efeito um novo clube para ele. E falando em trazer jogadores, o Mano Menezes, em uma das entrevistas dele, ele deixou claro que tinha intenção de contar com mais um centroavante no time do Grêmio. Inclusive, pedia que esse centroavante fosse um jogador alto, que ajudasse na bola aérea, porque o Grêmio tem ali hoje como principais atacantes o Bright White e o Arezzo. Nenhum dos dois tem uma estatura muito alta. Os dois têm boas bolas aéreas, né? Porém não são tão eficientes por causa da falta de altura. Hoje os zagueiros aí, eles têm acima de 1,90 m, então fica complicado para esses dois jogadores. É claro que também a gente sabe que o Grêmio não vai buscar somente por isso, só por ser um centroavante alto, e tem uma outra situação que é o Grêmio não vai trazer mais um centroavante, tendo 3, né, que é o Bright White, o Arezzo e o André Henrique. O que se sabe é que se o André Henrique sair, pode surgir alguma oferta para ele nessa janela. Ele saindo, o Grêmio vai buscar no mercado sim mais um centroavante para tentar aí compor um grupo melhor no sistema ofensivo do Grêmio para essa segunda metade da temporada. E por último aqui, e não menos importante, vamos falar sobre um novo patrocinador esportivo do Grêmio. O que a gente sabe oficialmente é que existe aí uma briga entre a New Balance, a Diadora
e a Mizuno. Algum tempo atrás se falou que a Mizuno estava mais próximo de fechar o contrato, a proposta dele seria melhor, mas as notícias de hoje mudaram um pouco esse panorama. O CCD, o César Cidade Dias, trouxe a informação de que a empresa que estaria à frente na negociação seria a New Balance, né, com a melhor proposta, e o Grêmio já estaria ali encaminhando uma negociação com ela. Também o jornalista Jeremias Werneck, ele trouxe a notícia aí de que uma fonte dele, segundo ele, uma fonte muito importante no Tricolor, confirmou para ele que a negociação com o novo patrocinador esportivo já estava bem adiantada, inclusive na fase ali de contratos, trocando informações sobre o contrato. Ou seja, se nós juntarmos aí essas duas informações, do CCD falando da New Balance e do Jeremias Werneck dizendo que a fonte dele, uma fonte confiável da diretoria do Grêmio, disse que já estaria definido o fornecedor, a gente já consegue entender que talvez a New Balance seja o novo patrocinador esportivo do Grêmio. Mas por que então o Grêmio não anunciaria isso já de pronto, né? Já que já está bem adiantada essa negociação? E o motivo disso seria praticamente somente financeiro. O Grêmio aí tem uma arrecadação muito grande de valores com a venda de material esportivo. Vende-se aí em média 350 mil camisas ano do time do Grêmio. Uma venda muito expressiva. Se a gente for colocar aí na caneta o valor que custa cada camisa, a gente já consegue ter uma ideia dessa arrecadação. Além disso, como critério de comparação, somente o Flamengo e o Corinthians vendem mais camisas do que o Grêmio no Brasil. Então, realmente, essa arrecadação é muito expressiva. Existe aí uma preocupação da diretoria de que, indicando o novo patrocinador, o novo fornecedor esportivo, as vendas caiam, porque os torcedores não vão ter interesse de adquirir um material de uma marca esportiva que vai deixar de patrocinar o Grêmio. Isso provavelmente vai acontecer. Além disso, existe uma segunda situação. O Grêmio tem um estoque muito grande de camisas, tanto desse ano quanto do ano passado, porque teve aquelas cheias no Rio Grande do Sul, teve todos aqueles problemas, aquela calamidade pública, que acabou gerando aí um grande estoque de material esportivo do antigo fornecedor, na verdade o atual fornecedor. Então o Grêmio deve tentar vender todo esse material, deve fazer uma queima de estoque, mas é claro, se vazar essa informação do novo contrato, dizendo que é um novo fornecedor esportivo, não vai haver interesse de adquirir esse material de pronto. O Grêmio teria que baixar muito esses valores, inclusive aí trazendo certo prejuízo e não chegando ali ao valor esperado que pretendia arrecadar esse ano com essa venda do material. Bom, gurizada, por hoje era isso. A gente ficou afastado aí uns 2 dias, mas estamos voltando com tudo e já peço para vocês aqui, relembrando, na verdade, né? Se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, ativa o sininho aqui das notificações, vocês ajudam muito fazendo isso. Valeu e até a próxima!